Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, eu acho que o genocida, o ex-presidente Bolsonaro, ele deve ter caca na cabeça. Porque o que ele está fazendo e falando, inclusive criticando o Supremo Tribunal Federal, ele só pode ter caca na cabeça. Porque ele acha, no conceito dele, ele acha que a primeira turma da corte, que já agenda o julgamento, inclusive que ele vai se tornar réu, porque ele tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra. O genocida Bolsonaro disse numa rede social, na X, que o devido processo legal, e ele diz, porque aqui funciona na velocidade da luz. Ele diz que a justiça no Brasil funciona na velocidade da luz. Só que se ele... Que luz é essa? E ele, inclusive, comparou esse golpe de Estado, esse processo de golpe de Estado dele, inclusive com o processo que teve nos Estados Unidos do Trump. E tem outra. Ele vai ser julgado pela primeira turma, que ele não quer, inclusive. Ele não quer ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele quer ser julgado pelo plenário. Porque tem vários ministros. Não é só aqueles dois que ele colocou que são bolsonaristas, de extrema direita. Tem vários, inclusive que o Lula colocou. Tem vários que são de direita lá. E tem outra. Ele diz, ele é tão mentiroso, tão cara de pau, que ele fala que em todas as pesquisas que está tendo no Brasil para a eleição de 2026, ele diz que ele é o primeiro. Só que tem um porém também, uma que é mentira. Porque no Brasil, ninguém ganha do presidente Lula. Ninguém ganha. Porque, inclusive, o melhor presidente que teve na história do Brasil é o presidente Lula. O presidente Lula é o único presidente que quer o bem-estar da população pobre, do trabalhador. Porque os outros presidentes, Fernando Henrique, todos os outros, inclusive na época da ditadura, aqueles ladrões, generais ladrões, todos eles sacaneavam a população. Só para vocês terem noção, teve um daqueles generais idiota, que inclusive o neto dele está fugido lá para os Estados Unidos, em uma declaração, em uma entrevista dele, sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: os meus cavalos cheiram melhor do que o povo brasileiro. Olha a cabeça de um general idiota
golpista da ditadura militar. E tem outra. O Bolsonaro, ele está inelegível. Ele já foi condenado em 2 processos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E ele vem com essa onda dele, que a justiça brasileira é muito rápida, porque o processo do Trump nos Estados Unidos ficou 5 anos. Pô, nós não temos nada a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que resolvam os problemas dele lá. Agora, existe também um filho do Bolsonaro que já deveria estar na cadeia, porque foi eleito deputado federal e agora está morando nos Estados Unidos e recebendo dinheiro como deputado federal, inclusive o auxílio que tem ao gabinete dele, que ele leva uma graninha mais ou menos de R$1 milhão por mês. E tem outra. Bolsonaro, ele afirmou que o inquérito está repleto de problemas e irregularidades, o inquérito dele. E o julgamento em apenas 1 ano. E tem outra. O Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o Bolsonaro e os outros amiguinhos da quadrilha do Bolsonaro se tornarão réu. Agora, eu tenho certeza que eles são culpados e têm que ser condenados, porque são bandidos, traidores da pátria. São traidores, é a extrema-direita, é o fascismo querendo tomar o poder no Brasil. E tem outra. O Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma. E tem outra. A primeira turma, só para vocês terem uma noção, está o Cristiano Zanin, o ministro Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, e o Flávio Dino e o Luiz Fux. Agora, ele está reclamando porque ele não quer ser julgado por 5 ministros. Ele quer ser julgado pelos 11 ministros. Agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o genocida Bolsonaro e também toda aquela leva, aquela quadrilha, a organização criminosa dele, por tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele já liberou para o julgamento a denúncia contra o genocida Bolsonaro e também contra outros 7 integrantes da chamada a cabeça, o núcleo 1 da organização criminosa. Agora, inclusive,
Isso está na mão do ministro Cristiano Zanin, que ele é presidente da turma. E ele que vai decidir a data do julgamento, que o julgamento vai ser presencial, inclusive da acusação. Apenas os 5 dos 11 ministros da corte que vão votar, que é o Zanin, a Carmen Lúcia, Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Agora lá tem 11 ministros, que tem os da segunda turma, que eles não vão fazer parte do julgamento, que é o Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, sabe aquele lá da Vaza Jato? O Fachin é nosso, esse é da segunda turma. Gilmar Mendes é aquele juiz que já está no Cabo da Boa Esperança, no Bico do Corvo, que inclusive livrou a cara daquele bandido que era presidente da Câmara, no caso do processo das robóticas, que ninguém fala mais nada. Levaram mais de 38 milhões de grana. E a segunda turma também, vou complementar agora, tá o Dias Toffoli, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, bolsonarista de carteirinha. Por isso que o genocida Bolsonaro está querendo ser julgado por todos os ministros. Só que ele vai ser julgado somente pela primeira turma, porque isso é o regulamento do Supremo Tribunal Federal, inclusive porque tem muitos processos. Então, eles dividindo as turmas, cada um julga uma coisa, as coisas andam mais rápidas. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, que conseguiu e está conseguindo, porque ele está emplacando na primeira turma os resultados, inclusive todos praticamente, o pessoal votou tudo com ele. E agora em setembro de 2024, por exemplo, o colegiado confirmou por unanimidade a suspensão daquela plataforma X no Brasil. E tem outra. Eles estão votando com o ministro todos, porque todos os processos, tudo que está passando, que passa pela mão do ministro Alexandre de Moraes, todos os outros ministros que fazem parte da primeira turma está votando como relator. E tem outra. O envio do inquérito da tentativa de golpe, onde o Bolsonaro e toda a organização criminosa faz parte, inclusive no Supremo Tribunal Federal, pelo regimento interno, que foi decidido lá atrás, em 2023, decidiu, inclusive, que as denúncias e ações penais voltariam a ser julgadas pela primeira e segunda turma. E isso para
para andar mais rápido os processos. Agora, o argumento que diz que buscava racionalizar a distribuição dos processos criminais e reduzir, inclusive a carga, sobrecarga, né, em plenário, na época, o Barroso observou que os atos golpistas de 8 de janeiro trouxeram de volta ao tribunal o panorama de excesso de processos. E aí teria uma lentidão muito grande. E mesmo assim, eu acho que isso já deveria ter sido resolvido e o Bolsonaro estar na cadeia com toda a organização criminosa dele e com todos aqueles generais, e tem outra, inclusive com os caras do agro que não estão incluídos, porque eles que financiaram tudo isso. Agora, esse pessoal, inclusive o Bolsonaro, ele parece que tem caca na cabeça. Porque olha bem, e além disso ele é muito burro. Se você fizer uma análise na vida pregressa do Bolsonaro, vai ver que todas as tentativas dele de praticar um ato criminoso, todas deram errado, porque ele é burro pra carambas. Olha, eu nunca vi, olha que eu já vi presidente, que inclusive foi eleito pela população, que não batia bem dos pinos. Vários deles, inclusive o Jânio Quadro, que era louco assim, varrido. Agora, burro igual o Bolsonaro, que não existiu nenhum, porque o Bolsonaro é muito burro. Ele não tem conhecimento de absolutamente nada. Ele quer ser ditador no Brasil para usufruir das riquezas que tem o Brasil, para aumentar a riqueza dele, porque ele quer ser dono do Brasil. Por que ele organizou esse ato terrorista, essa tentativa de golpe de Estado? Era justamente para se manter no poder. Por que eles estavam organizados para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e alguns ministros? Na lista apareceu dois, mas parece que eram... Pareceu um, mas parece que eram dois. Inclusive o presidente do Senado. Agora, o cara que organiza isso para matar o presidente, olha a cabeça desse pessoal. Esse pessoal é criminoso. Tem que estar na cadeia. Lá é o lugar do Bolsonaro. E toda a família dele. Porque o filho dele está cometendo crime hoje nos Estados Unidos contra o Brasil. O cara não... Ele em vez diz que é patriota, mas não é, não. Ele é um traidor da pátria. Agora, em relação ao ex-presidente, aí, o genocida, a Polícia Federal, inclusive, sustentou, inclusive, em todas as investigações que eles fizeram, que o Bolsonaro era o cabeça do golpe. E tem outra. A Polícia Federal, em todas as investigações, ela diz que só não concretizou o golpe porque aconteceu coisas
a lei e a vontade, inclusive, do genocida Bolsonaro. E tem outra. A PGR, ela atribuiu cinco crimes que o Bolsonaro cometeu. Quer dizer, só nesse processo. Porque tem outros processos. O cara que era presidente da República falsificou documentos públicos. Veja bem se não é um idiota. E tem outra. Roubou peças do patrimônio público, do arquivo. Roubou isso para vender nos Estados Unidos. E olha bem, e ele já começou a cometer crime lá atrás, porque tem um outro porém. Um avião do Bolsonaro, um avião do presidente da República, o genocida Bolsonaro, foi pego na Espanha com quase 40 quilos de cocaína. Isso porque foi pego. E quantas cocaínas eles não mandaram para fora? Porque em um ano, só para a região lá da Arábia Saudita, eles fizeram mais, olha bem, mais de 150 voos com avião presidencial. Agora, fizeram esses voos para quê? Para nada. Eles não levavam nada para lá. É porque não foi pego. Então, eles são criminosos, cometem crime. O Bolsonaro, além de dar um golpe de Estado, também traficava droga nos aviões. Porque ninguém, olha bem, eu não acredito que essas cocaínas não eram da família do Bolsonaro. Porque eles são gananciosos, loucos para ganhar grana. Louco! Veja bem, desde quando ele estava lá, que ele era tenente do exército, que ele quis dinamitar lá, colocar bomba na tubulação de água do Rio de Janeiro, que ele foi pego em flagrante, foi expulso do exército, só que o exército é uma caca, né? Ele expulsa o cara, dá uma patente pro cara, para aumentar o salário do cara, e o cara não vai fazer nada. O cara com 30 anos de idade, aposentado como participante do exército, entendeu? Como é capitão. Ele não fez um dia nada, a não ser na cadeia, que ele ficou lá 16 dias preso. Deve ter ficado preso como capitão, mas ele era tenente. Agora, olha bem os crimes que está nesse processo que vai ser julgado agora pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Olha bem os crimes. Liderança de organização criminosa. Isso é para o Bolsonaro, porque ele era o líder, ele que organizava essa organização criminosa. Tem outra, organização criminosa armada. Não é com estilingue, não. É com AK-47 e tudo. Olha o outro crime. Tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado.
danos qualificados por violência e grave ameaças contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Esses são os crimes que foram atribuídos ao genocida Bolsonaro, aquele cara que tem caca na cabeça. Entendeu? É o fim da picada. É o fim da picada. Tem que deixar desligado o celular aqui, que não é fácil. Mas, pessoal, o Bolsonaro vai ser julgado, condenado e vai para a cadeia. Agora, o tempo que ele vai ficar na cadeia, isso ninguém sabe. Sabe por quê? Porque pode entrar um idiota igual aquele que está nos Estados Unidos, jogando os Estados Unidos para o buraco, o tal de Trump, e liberar ele da cadeia. Pode acontecer isso no Brasil. Agora, se não acontecer, ele vai ficar muito tempo na cadeia, porque ele é um criminoso. E não só ele, não. A família dele toda. Pessoal, fico por aqui, meu telefone tocando. Inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.